Eu ontem levei minha filha de 6 anos para tomar a terceira dose da vacina contra a Covid. Eu cheguei na UBS aqui pertinho de casa, em São Paulo, não tinha fila, tinha dose disponível, foi super tranquilo. Ontem também a gente ficou sabendo que domingo foi o primeiro dia desde o início da pandemia em que não foi registrada uma morte sequer. Claro, tem a questão da subnotificação de fim de semana e em geral, porque as pessoas estão se testando menos. Vamos levar isso em conta. Essa marca tem mais a ver com isso, mas também tem a ver com a queda de casos e o efeito da vacinação. E o simbolismo de falar em zero mortes, ainda por cima na véspera do carnaval, foi muito forte. O bicho estava pegando no noticiário político e econômico, com debates sobre juros, inflação, Haddad, Mercadante, Campos Neto, e até OVNI chinês está rolando, né? Mas daí eu ouvi no rádio que a ministra da Saúde, Nízia Trindade, vai lançar uma mega campanha de vacinação no dia 27 de fevereiro. E eu lembrei de uma foto que a Xuxa tirou com o Zé Gotinha na semana passada. Os dois são ícones da minha infância, de uma época em que se vacinar era só um ato de cuidado com a saúde, nada mais. Nisso eu percebi que eu estava com um sentimento ambíguo. Eu fiquei me sentindo meio culpada de querer celebrar a vacina, a queda nos casos de Covid, a Xuxa. Parece que esse é o mínimo, sabe? Que ninguém está fazendo mais do que a obrigação, que hoje tem coisa mais urgente para a gente tratar, para pensar. Mas cá entre nós, também me deu um medo. Medo da gente esquecer como a gente esteve distante desse básico, desse mínimo. De a gente ser sugado em discussões que são sim relevantes, como a economia, a condução política do novo governo, mas da gente dar por garantida, precocemente, a volta da normalidade em questões civilizatórias, como a vacinação. Se a boa notícia do dia é que não teve registro de morte por Covid no domingo, a má notícia é que o vírus da desinformação continua se espalhando pelo país. Felizmente, para esse mal, existe uma vacina de fácil acesso, o meio. Uma dose de 8 minutinhos pela manhã elimina o risco de infecção por grupo de WhatsApp e outros vetores de fake news. Assine já. A questão da vacinação me acendeu um medo sobre o que o Brasil vai fazer com o extremismo da direita, agora que a gente está com essa sensação de que o pior já passou. É que a vacina se tornou um exemplo muito bem acabado de como um avanço da humanidade pode ser frágil diante de ideologias nefastas. Desde 2016, 2017, quando eu comecei a acompanhar a radicalização na direita, eu sempre falei que o movimento anti-vax era o efeito mais devastador desse pensamento. O movimento anti-vax é o puro suco de obscurantismo. E ele existe desde que existem as próprias vacinas, ou as primeiras tentativas de inoculação de uma doença para se criar proteção contra ela. Isso lá no fim do século XVIII. Fosse na Europa, nos Estados Unidos, na África, sempre houve resistência de alguns grupos. E no Brasil a gente teve até uma revolta, já no comecinho do século XX. Quem é contra a vacinação usa desde sempre dois caminhos argumentativos. Um é o religioso. As doenças seriam punições divinas e, como tais, deveriam cumprir seu propósito de dizimar os enfermos. É inacreditável, eu sei, mas esse argumento era e ainda é usado por alguns. Outro é o das liberdades individuais. Um governo não pode me obrigar a colocar no meu corpo ou no dos meus filhos uma substância que eu não acredito que seja eficaz. Ou pior, que eu acredito que cause outros males. Note que a palavra-chave aí é acreditar. É uma crença a despeito da ciência. Também esse argumento persiste. Esses movimentos se enfraqueceram numa época em que a ciência esteve fortalecida, com os resultados da vacinação podendo ser amplamente comprovados. A nossa geração não teve epidemias de sarampo, poliomielite, varíola, tuberculose, doenças que, com exceção da varíola, estão de volta.
Olha o retrocesso. E os antivax só foram reativados para valer nessa onda de extrema-direita mais recente, que encontrou na união de religião e pensamento anticientífico, travestida de grito por liberdade, a cegueira perfeita para carregar a sua ideologia. Pode parecer que faz décadas, mas faz só 2 anos que a enfermeira Mônica Calazans tomou aquela primeira dose de vacina contra a Covid no Brasil, apesar de todos os esforços em contrário do ex-presidente da República e de seu ministro da Saúde, o general Pazuello. A gente debateu muito vacina. Quase incessantemente nos canais de notícia, especialistas imploravam para o governo federal agir, incentivar a vacinação. E o ex-presidente sabotando, agindo contra, tirando sarro, mentindo sobre seus efeitos, atuando para que crianças não fossem imunizadas. Quando a Anvisa autorizou as vacinas infantis, eu botei minha filha na fila da xepa. No dia em que ligaram, eu arranquei ela do banho, ainda com sabão no cabelo, encharcada, escorrendo, para ir correndo lá, antes que desistissem de mim. Ela falou, mãe, você tá maluca? Falou rindo. E eu respondi que eu era tarada por vacina e ainda me botei na saia justa de ter que explicar o que é ser tarada por alguma coisa para uma criança de 6 anos. Eu não estou falando tudo isso só para acabar no já batido, ainda que necessário, sem anistia. É claro que eu não quero anistia, e pelo menos em algumas das ações criminosas do ex-presidente na gestão da pandemia, há sinais de que não vai haver mesmo. Eu estou dividindo com vocês um medo de esquecer. A minha geração não viveu uma guerra e pegou só o finzinho da ditadura, mas a gente viveu a pandemia. E mesmo pensando na tragédia Yanomami, no genocídio, que também tem a ver com a pandemia, cada nova revelação desses crimes, mesmo pensando no 8 de janeiro, não parece que está tudo ficando lá para trás, meio diluído? Do ponto de vista criminal, vai caber à justiça não deixar isso acontecer, eu sei. Mas e do político? A gente está vendo Donald Trump, cujo script o ex-presidente brasileiro seguiu à risca, com chances reais de ser o candidato republicano novamente. E isso na maior democracia do mundo, onde corre todo tipo de investigação contra ele. E aqui? A gente vai voltar a vacinar com Xuxa, com Zé Gotinha, com tudo que a gente tem direito. Mas como é que a gente vai vacinar a democracia brasileira? E sem perdão pelo trocadilho. Eu ainda não sei. Ficar lembrando tudo o que aconteceu nos últimos 4 anos soa repetitivo, cansativo e para alguns pode soar como falta de disposição de criticar o atual governo, de não olhar para o que está acontecendo agora. Se bem que na frente de saúde, com a Anísia Trindade no ministério, não tem mesmo o que criticar, né, gente? Por hoje, eu não tenho resposta. Eu vou só eliminar a culpa de celebrar a vacina, o domingo virtualmente sem morte e o carnaval da vacinação. Eu espero que você faça o mesmo. Bom carnaval!